Sobrevivemos, resistimos, lutamos com muita raça. O Vasco venceu o Bragantino por 2-1. Vamos fazer a análise da partida do ano após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão. O Vasco jogou para um público pagante de 19.729 e um público presente de 20.037, quer dizer, com gratuidade e tudo mais. E a renda do jogo foi R$ 1.009.864. Foi um jogo extremamente nervoso. Aliás, a rodada foi nervosa. Eu imagino que na parte de cima da tabela não. O Palmeiras estava com o título praticamente garantido. Só precisava mesmo não ser goleado e o Atlético Mineiro goleasse para escapulir a mão no título do Palmeiras. Então o Palmeiras estava com um título praticamente consolidado antes mesmo de começar essa rodada, mas eles venceram o Cruzeiro, ficaram com o título brasileiro, e o Vasco foi tão nervoso que teve hora que, quando o Vasco abriu o placar, o Bahia estava perdendo para o Atlético Mineiro, o Bahia estava caindo. Depois, quando o Bragantino empatou, o Vasco estava caindo. Não, desculpe, o Vasco abriu o placar. No momento, o Atlético Mineiro vencia o Bahia por 1-0, gol do Paulinho, e o Bahia estava caindo. Depois o Bahia empatou e virou. Nesse momento, o Fortaleza tinha abrido o placar contra o Santos, e o Santos estava caindo. No segundo tempo, o Bragantino empatou e o Bahia fez 3-1 contra o Atlético Mineiro. E o Santos já havia empatado contra o Fortaleza. O Vasco estava caindo, uma tensão. Aí surgiu o gol do Serginho, vamos falar do jogo em si daqui a pouco. E o Santos não ia de virar, porque se o Santos virasse, o Bahia chegou a fazer 4-1 no Atlético Mineiro. Se o Santos virasse, o Bahia poderia meter todos os gols possíveis contra o Atlético Mineiro, que o Bahia iria cair. Só que naquela dia, o goleiro, já no fim do jogo, o goleiro do Santos foi para o ataque a fim de uma cobrança de escanteio, tentar fazer o gol de cabeça. Só que a zaga do Fortaleza rebateu, e com o gol aberto, depois eu vou saber que é o nome do jogador, um cara do Fortaleza, praticamente no meio do campo, soltou um porradão, acertou o gol, fez o gol que consolidou a vitória do Fortaleza e o rebaixamento do Santos. Não deixa de ser irônico, porque o Campeonato Brasileiro desse ano teve o nome de Rei, em homenagem ao Pelé, o maior ídolo da história do Santos, e o Santos caiu. Depois vocês vão ver na versão editada. Eu queria imaginar o que está pensando Stoldo nesse momento, que na vitória do Santos de 4-1 com o Vasco não mereceu perder de 4-1 para o Santos daquela partida, mas teve um momento da partida que ele provocou, subir na bola. Eu queria saber por que ele não subiu agora com o Santos rebaixado. Eu imagino se ele vai fazer isso na Série B. Bom, e o jogo Vasco começou nervoso, extremamente nervoso, e por isso mesmo, naquelas dias de não errar passe, queria fazer passe simples, e ainda assim errava devido ao nervosismo. Mas se por um lado o Vasco não atacava, também fechava bem os espaços.
E no decorrer do jogo, quando o Vasco tentava se soltar, começou a abrir espaço, né, naquela marcação, a distância social para esse movimento de pegar corona. E o Elinho, por 2 vezes, deu um chute perigoso de fora da área. O Vasco cansou de tomar gol de fora da área nesse brasileiro, devido a essa marcação frouxa da intermediária, que quando tem algum time tinha um bom chutador de fora da área, levava gol. Mas, pelo menos já dessa vez, a bola não entrou. E o Vasco, o Marlon Gomes, que iniciou a partida contra o Gil, entrou o Paulinho Paula, e na primeira jogada individual dele, aliás, foi o primeiro chute do Vasco no jogo todo, ele abriu o placar. Acabou sendo uma justiça com o Paulinho Paula. Ele estava caindo um pouco de produção devido a uma lesão, estava jogando no sacrifício devido às dores no ombro. Agora ele deve engessar, deve se tratar agora, né? Já vai entrar de férias. E foi justiça também, porque lá na segunda rodada do retorno, contra o Palmeiras, ele fez um golaço de fora da área, que a arbitragem teve a proeza de anular aquele gol. E acabou sendo a justiça, porque ele vinha tendo boas atuações antes de cair de produção devido a essa lesão que eu mencionei no ombro. E acabou fazendo justiça. Seria o segundo gol dele com a camisa do Vasco, acabou sendo a primeira. E aquele problema crônico que o Vasco tem, faz gol no corpo. E no segundo tempo o Vasco tentou botar o placar mínimo embaixo do braço, deixando o tempo passar. Chegou até uma chance perdida com o Bruno Prachedes. Daí ele teve uma votação contra um clube que ainda pertence os direitos dele, mas imagino que depois desse jogo, até porque a Mão Dias fez questão que ele participasse desse jogo, o Vasco irá comprar os direitos dele. Mas o Vasco caiu de produção a ponto do Otis, que é um zagueiro, não viu problema de sair da zaga e viu um espaço solto, né, na área do Vasco para empatar o jogo. Eu fiquei preocupado que quando o Vasco leva gol assim, ele acaba ficando nervoso, né, acaba até se desorganizando taticamente, cruzando da intermediária, que acaba facilitando a defesa rival. Mas dessa vez o Vasco respirou fundo, teve calma, né, ficou cruzando na intermediária, tentou chegar ao fundo, e numa dessas jogadas ao fundo, o Vasco chegou ao segundo gol, que foi a jogada do Paulo Henrique, cruzou. Eu me lembro, comparar, não estou falando que é idêntico, mas guardada devido às proporções. Lembrou o gol do Sorato, né, em 89, na final contra o São Paulo, que a marcação do São Paulo estava toda do Bebeto, acabou encontrando o cruzamento, encontrou o Sorato livre. E a marcação do Bragantino estava toda no Jet. O Paulo Henrique cruzou, e o Serginho, que não é alto, tem uma estatura média, nem subiu muito, cabeceou, fazendo o segundo gol, que é o segundo gol do Serginho com a camisa do Vasco. O primeiro foi lá na primeira rodada do retorno contra o Atlético Mineiro. E eu fiquei preocupado do Vasco recuar de novo, né? Mas o Vasco conseguiu tocar a bola, até porque teve um fato facilitador, que antes do Vasco fazer o seu segundo gol, o zagueiro Léo do Bragantino foi expulso por justamente fazer falta ao Serginho. O Serginho entrar dentro, cara com o gol. Achei um absurdo que o Wilson Pereira, que não tem critério nenhum, deu um amarelo, o cara ia de frente pro gol. Era o último homem, deu amarelo,
o VAR precisou chamar o Wilson Pereira para ele rever o lance e aplicar o vermelho ao Léo. E o Vasco conseguiu controlar o jogo, tendo a vantagem numérica, não tomou tanto susto, tomou um chute cruzado, não lembro de quem, que a bola passou raspando a trave e só. Valeu pela luta, mais uma vez a torcida carregou o time das costas, até que as contratações do segundo semestre funcionaram, boa parte das partidas, né, que o Vasco funcionou, do meio do ano para lá, Paulinho Paula, no Vigete, o Medel, que jogou no sacrifício, jogou até onde deu. Eu gosto do Léo Pereira, que veio no primeiro semestre, foi uma das contratações, o Lucas Pinto, mas só do segundo semestre funcionou o Medel, funcionou o Vigete, funcionou o Paulinho Paula. Podemos dizer que não funcionou tão bem, mas quando o Vasco precisou, deu as suas caras, como o Serginho, fazendo gol da vitória contra o Atlético Mineiro e hoje contra o Bragantino. Foram poucas contratações no segundo semestre que não deram certo, como o Sebastião Ferreira. Esse aí vai sair sem deixar saudade. Inclusive, o clube americano dele, o Damon, já está previsto que ele ser reintegrado e jogar a pré-temporada lá, participar da pré-temporada na Liga Americana. Enfim, foi um ano que a gente não esperava, um ano que eu acho que foi perdido. Mudamos a rota. Se fosse o Vasco do primeiro semestre, das primeiras contratações do Paulo Brax, que aliás vai ficar, particularmente eu achava que ele não deveria, mas ele vai ficar, tanto que ele vai ter uma reunião em janeiro de todos os times da 77, que ele será o representante do Vasco, mas as contratações do primeiro semestre não foram boas, tanto que o Vasco pagou até a última rodada esse preço. Mas espero que a 77, o próprio Paulo Brax, tenha aprendido com os erros. A promessa, quando eles compraram o futebol do Vasco, foi montar um time competitivo. Bom, e recentemente o Edmundo, a maioria dos colegas não dá muita bola porque o Edmundo fala, mas como ele é bem situado na política do Vasco, apoiou, foi nos cabos eleitorais do Pedrinho, inclusive. Ele falou lá no canal dele que não é projeto esportivo de fazer o Vasco campeão, e sim a 77 lucrar. Bom, eles estão sendo burros para dedéu, né? Porque o que dá mais lucro, premiação, mais visibilidade, que vai disputar competições internacionais, são títulos. E os caras não estão preocupados em fazer o Vasco campeão. Bom, eles, pelo jeito, eles não têm realmente nada de futebol. E eu não estou falando só do brasileiro, não, vejo os times que eles administram lá fora. Mas espero que eles tenham aprendido com os erros e cumpra a palavra deles e montarem um time competitivo nesse 2024, que o Vasco, graças a Deus, vai disputar a Série A, né, vai disputar isso no futebol brasileiro, que façam o Campeonato Carioca, dispute o título pau a pau com os outros três, né, o rival da Gávea, o rival da Laranjeiras e o rival de General Severiano, e façam um bom papel na Copa do Brasil. Não passa vergonha de ter a proeza de ser eliminado com um ABC da vida,
que caiu, aliás, o ABC caiu para a Série C. É aí, Paulo Brás. E monte o time para disputar a parte de cima da tabela do Brasil. Se não for campeão, beleza, mas dispute a parte de cima da tabela. Eu estou cansado, é desgastante brigar para não cair. E nós, vascaínos, não sei se você sabe da história do clube, são 20 anos, quando não cai, fica nessa ansia de brigar para não cair. Eu, desde quando me tornei jornalista, um ano que eu só vivi de alegria do Vasco foi de 2011 para 2012. Foi o título da Copa do Brasil. Não ganhou o brasileiro por erro da arbitragem. Foi vice-brasileiro e foi campeão da Copa do Brasil. E depois daquilo, e teve as quartas de final da Libertadores, perdeu para o Corinthians, foi eliminado para o Corinthians. Depois dali, chega! Olha, eu preferia estar como o Botafogo está agora, inclusive eles estão uma deprê, né? Perderam para o Internacional. Aliás, o Vasco foi o único time do Rio que encerrou o Brasileiro com vitória. O Flamengo perdeu para o São Paulo, o Fluminense perdeu para o Grêmio, teve a proeza de tomar 2 gols. Não digo proeza porque o Soares é gênio, mas vai poder se gabar entre aspas, tomaram os 2 gols últimos do Soares pelo Grêmio. E o Botafogo perdeu para o Internacional. Então o Vasco, só foi o Vasco do Rio de Janeiro que venceu na última rodada. Mas eu prefiro continuar, não sei se os irmãos vascaínos vão me entender, mas vou correr o risco, mas eu preferia estar como o Botafogo está agora do que como a gente está. Porque o Botafogo pelo menos ficou o brasileiro todo na parte de cima, teve aquela sensação que eles seriam campeões com o pé nas costas, depois deu uma pipocada muito grande, né? Inclusive com essa derrota contra o Internacional, é a 11ª derrota seguida do Botafogo. Mas pelo menos eles brigaram pela parte de cima. Não tomaram um susto, não tomaram um desgaste, que é brigar para não cair. Eu estou cheio o saco de brigar para não cair. Então eu preferia estar como o Botafogo está agora, triste, mas pelo menos na pré-Libertadores, do que feliz como estou, mas o alívio de não brigar para não cair, para não ter sido rebaixado. Agora a gente vai ter uma diminuída de vídeos, porque agora é a hora que os empresários trabalham, vamos dizer assim, né? Os jogadores estão de férias, os clubes estão de férias, e a reapresentação deverá ser, a assessoria do Vasco ainda vai falar a data da reapresentação, mas deverá ser nos primeiros dias de janeiro. Eu não sei se nesse ano a gente vai fazer excursão lá fora, ou se vai ficar como houve nesse ano, ou se vai ficar puramente a pré-temporada aqui. Mas seja como for, que eles tenham aprendido com os erros. Chega com esse negócio de brigar para não cair. Esse é o recado. Então é isso, galera. Até o Esperta Vascaíno, que ainda vou ver a coletiva do Ramon Dias, e se inscrevam, ative o sininho, porque aqui é a voz do Vasco, da Fórmula 1, aqui a galera tem moral, aqui todos TVs, é o que nos ajuda o nosso trabalho, e o nosso trabalho sempre feito com amor ao esporte, ao Vasco da Gama e à Fórmula 1. Né? A gente ama esse esporte, então
é o nosso, vamos dizer assim, não paga nada, é de graça, né? Mas é um reconhecimento do nosso trabalho. Se inscrevam, ative o sininho, que aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. E até o lance, o Desperta Vascaíno vai ser provavelmente dividido em 2 tempos, o Desperta e a hora do almoço, com a coletiva lá do Ramon Dias. E vamos agora dar uma diminuída, mas o YouTube pede, né, vídeos diários, a gente vai falar de jogadores especulados, a gente vai apurar se procede, se não procede. Tem empresário que simplesmente não responde, uns sensíveis, outros respondem, mas a gente vai continuar apurando sobre jogadores que estão na mira do Vasco, outros que foram ventilados, a gente vai procurar saber se procede, se não procede. Que é a temporada que eu particularmente considero chata. Gosto mais de ver futebol em ação. Então é isso, galera. Até o Desperta Vascaíno na hora do almoço. Até mais.